E aí, tudo bom? Vamos lá. Olha, não tem como negar como o fato de você começar a tomar posse da sua consciência. E essa consciência ela vai te permitir uma transcendência. Esse valor transcendente, olha, é o que vai criar um anticorpo, vai criar uma possibilidade de você aprofundar. Mas não é só aprofundar, presta atenção, não é só aprofundar, é fugir dessa crise da modernidade. E não é só sair da crise da ansiedade, é sair do niilismo metafísico. A superfície está doentia, a ética contemporânea adoeceu. A possibilidade de surgir filósofos verdadeiros brasileiros que tenham a compreensão dessa doença, porque o intelecto não só depende do corpo, mas ele depende também do espírito. E aí eu vou mostrar pelo menos alguns pontos, eu não vou aprofundar porque não dá, ainda não há um background para a gente sair desse lamaçal, mas é o primeiro ponto. Então, quando a gente começa a caminhar via a transcendência e sair desse imanentismo moderno, criar principalmente, presta atenção, criar principalmente uma abertura de horizontes novos para o sentido da existência. Sabe quando você consegue acalmar a mente? Sabe quando você reduz a velocidade das coisas? A sua mente, ela começa a permitir elaborações teóricas e vivenciais muito profundas. Ela permite que você literalmente cultive no espaço sementes novas. E tais sementes vão permitir que você descubra como que é a investigação verdadeira sobre a transcendência. Isso vai te libertar. Isso vai tirar você desse entrecruzamento, vou chamar do entrecruzamento antropológico filosófico, que é uma armadilha que vão criando esses itinerários do trabalho que vai removendo de você, remove, arranca como um bisturi, corta na carne, tira sua visão. Você fica perdido, você adentra literalmente a um sistema onde você perde a capacidade de estudar o seu sentido de ir além, capaz de ir além de si mesmo. Nós nascemos naturalmente a isso. O famoso ser, adentrar a verdade, é adentrar ao bem. E dizem que isso é o caminho ao caminho do real, o caminho do absoluto divino. Ser, ele depende da verdade. E a verdade adentra o bem. E isso em si caminha um absoluto divino. Então, esse encaminhar-se a um horizonte novo não é só um significado de adentrar uma metafísica nova. Não é só um ponto de partida de uma intuição do ser. Não é só uma intuição do ser como um ato justificativo para uma nova descoberta. É o ser dos actos
ascende, actus ascendi, é o ponto de chegada. E nessa analogia, você vai ter o privilégio de adentrar a essa nova caminhada, que ela vai te permitir uma clarividência maior. Ela vai permitir uma autotranscendência do próprio espírito. Veja, embora eu trate o corpo e estude isso profundamente, chegou um ponto que não é só, embora a maioria não veja, mas não é só o físico, a parte do intelecto, a parte do espírito. São dimensões pensantes teoréticas que permite que um espírito livre tenha uma experiência religiosa do absoluto divino. Se eu mato a verdadeira noção do espírito, a verdadeira noção do buscar uma reflexão, a busca de uma harmonia entre a fé e a razão, isso, se eu perco essa perspectiva, você perdeu enquanto ser humano. Então, quando eu digo o espírito, que hoje está tendo um assassinato em massa do espírito, esse princípio da inteligência do universo, a inteligência como um atributo essencial do intelecto e do espírito. Veja, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, quando nós vemos a noção de Deus, espírito, matéria, constituir ali aquele princípio do tudo que existe, a famosa Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Se não liga ele, se você não trabalha o espírito, pode ser que por algum motivo o seu já esteja atrofiado. Podemos dizer simplesmente que o espírito é um atributo de seres inteligentes que creiam. Esses seres eles vão povoando o universo, fora da matéria. E vai constituindo aí um mundo à parte, o mundo do espírito, o mundo das inteligências incorpóreas. E essa é a grande ordem, porque o espírito, em diferentes segmentos, em diferentes ordens, ele vai criando graus de perfeição que tenham e devem ser alcançados. Elas podem resumir, obviamente, que quando puro está o espírito, a inteligência incorpórea também está puro. E esse desejo vai predominando no indivíduo. Então, lógico que a maioria, quando adentramos a essa noção do espírito, podemos pensar ela quanto filosofia, o espírito kantiano, o espírito hegeliano. Mas eu estou numa concepção cristã. Então, algo no ar que está destruindo essa noção do espírito. Presta atenção. Algo está sendo arrancado de você. Aquilo que é o principal, vamos dizer, o título da sua essência em perspectiva, está sendo bombardeado. E você tem vários pontos cegos, você não percebe,
porque esses ataques inviabilizam sua noção de saúde corporal, da noção do seu intelecto enquanto ser transcendente e a noção do espírito. Você fica susceptíveis a várias colisões caóticas, como um ser que está treinando aí a ser um bom motorista, um bom professor, mas os pontos cegos você não vê. Se você não está dirigindo, não tem um bom retrovisor, o espelho retrovisor vai amenizar os pontos cegos, só que o seu intelecto não tem esse retrovisor. No seu corpo não tem esse retrovisor, se você não trabalha, o seu espírito fica apagado. Eu lembro até hoje, das primeiras aulas da anatomia, um dos professores lá disse, querem, agora vocês vão entender o que é um corpo sem espírito. E entramos na sala de anatomia, só cadáver. Aquilo me chocou porque havia ali a mesma estrutura material, mas o que fazia aquilo ser diferente? O que fazia o corpo de cada aluno estar ali vivo? A matéria como se fosse dominada pelo espírito. E isso é uma realidade que te transforma num ser mais forte. Sem ele, você fica um ser, um cadáver ambulante. É isso que você quer ser? É uma escolha que não é difícil de escolher, mas é difícil de vivenciar ela. Quando vemos Tiago dizer que a fé sem uma obra é uma fé morta, o que ele está dizendo é, olha, a fé é um atributo do seu intelecto. Mas quando você faz, você transforma o atributo que está num plano transcendente, você materializa ele e mostra ao outro como é converter a fé transcendente em um ato que materializa, modifica a matéria. Não tem como eu saber se você tem fé ou não, senão pela materialização da fé. Como você materializa algo, senão convertendo em obra, ou matéria, ou objeto. Então, as doenças do espírito, presta atenção, as doenças do espírito é um dos assuntos que vamos muito aprofundar, porque é um assunto muito importante. E é um assunto que vamos também colocar em aulas terapêuticas, porque é um assunto que eu estou cansado de ver inundar o consultório de pessoas com tais doenças. E a medicina, ela foge desse ramo. Nem sempre foi assim, viu? A medicina, desde Hipócrates, essa era uma preocupação. As deformidades do espírito, como que as doenças do espírito são transmissíveis. Você imaginou que as doenças do espírito são transmissíveis? Elas passam de um indivíduo para outro. Ela pode infectar, ela é como uma bactéria, ela pode infectar outras pessoas. E infectando, ela vai deformando o ser, o indivíduo. Quantas pessoas você já viu
que passar do tempo, quando você viu essas criaturas, você percebeu o que de diferença. Talvez você não soube explicar, mas algo ali estava diferente. Havia uma doença que foi passado para esse ser, que infectou como um espirro. E esse espirro, essa transmissão, as doenças do espírito são transmissíveis. Ela modifica a forma do indivíduo levar a vida. Ela modifica não só isso, ela modifica a saúde da comunidade dos indivíduos. Cada indivíduo vai sendo um agente patógeno. Uma das coisas que mais permite a transmissão é essa noção, vamos ao primeiro ponto, essa noção da rapidez, essa mistura da visão espiritualista ou da espiritualidade com a cultura do McDonald's, da rapidez, do pensar rápido, celebrar as multitarefas, várias coisas que tem que acontecer, nada é construído a longo prazo. Espiritualidade McDonald'iana ou Fordiana quase. Então essa noção do fast food, da rapidez, é um produto que vai criando uma fantasia mental e vai levando o indivíduo a sofrer. Vai criando um sofrimento. Também a rapidez também é a condição humana que vai se transformando nessa grande indivíduo frágil que nasce. Ele vai sendo destruído, as crenças vão sendo pulverizadas, porque agora eu quero... veja, cria-se um canal entre essa noção da rapidez da realidade e a noção da rapidez do espírito, das conquistas, da fortificação do indivíduo, de como o caminho a Deus não tem correlação material, mas as proximidades vai sendo modificada. Por isso que ela vai sendo transmissíveis. É quase uma destruição da intencionalidade do indivíduo. Um segundo ponto que piora muito é, obviamente, a espiritualidade falsa, a tendência hoje que nós vemos de pessoas a falar, a vestir, a agir, a imaginar como que as pessoas de uma espiritualidade falseada, ela imita a verdadeira espiritualidade. É como se fosse uma troca de pele. Ele engana. Você está olhando ali, você acha que está vendo genuinamente um animal, mas não, está só imitando. Ali a superfície é importante. Quando você verticaliza numa espiritualidade mais profunda, que deve funcionar de dentro para fora, que deve ser carregado de valores, de sentimentos, de pensamentos, não só de traquejos. Essa noção superficial é o que a maioria hoje adentra. Então é o segundo ponto que destrói essa noção da doença da espiritualidade. Um terceiro ponto é eu vou chamar de quadros volêmicos, o quanto
as motivações. Quantas motivações são difusas. Os indivíduos não têm motivações genuínas. Os desejos são para satisfazer prazeres. Não há um desejo mais elevado. As misturas das motivações entre desejos maiores, menores, genuinamente pura, genuinamente sujo, vão se unindo e vai preenchendo a mente vazia do indivíduo, e aquilo vai se tornando a crença para o caminho. O caminho espiritual vai removendo a verdadeira trajetória, e o que se vê é uma ambição. Essa ambição destrói o indivíduo. Um quarto fato que prejudicaria e destrói são as experiências do espírito. Essa doença, hoje, ela é substituída pelo ego. O egocentrismo, ela transforma o indivíduo a acreditar que estamos cheios de insights, cheios de descobertas, sugerindo que dentro de nós, em determinado momento, há uma semente. Não há nós, enquanto indivíduo, enquanto escolha com livre-arbítrio, mas acreditamos que somos seres iluminados, que somos ou atuamos como mestres espirituais. Isso é algo novo. Essas experiências espirituais transformando você num ser como um mestre de luz. Isso vai completamente contra a espiritualidade que foi desenhada e criada há 2000 anos. Você deixa, o ego se distorce. E aí uma quinta possibilidade, que é outra, são várias, mas o ego, novamente, incorporado à espiritualidade, ele põe a doença que vai dissolvendo a própria estrutura da personalidade egóica do indivíduo. Isso vai tornando a profundidade enraizada tanto nos conceitos das ideias dos espíritos ou ideias espirituais. E o resultado dessa estrutura egóica é quase uma blindagem. Quase uma blindagem. O ego vai se tornando espiritualizados. Isso nos quase ficamos invulneráveis à ajuda. Impede a aceitação de ajuda, de crescimento, porque agora meu ego foi espiritualizado, foi conduzido a adentrar a um castelo invulnerável, que quando você projeta a possibilidade de ajudar com caminhos, a pessoa o destrói, porque é o ego. E agora o ego foi inoculado de conceitos onde o humano é impenetrável e retarda completamente o crescimento. Você ainda duvida disso? Veja que sociedade vivemos. Se não é uma sociedade do individualismo. Isso provém desse ego que foi injetado, dessa noção do espírito. A maioria, você vai atendendo dezenas de pessoas, você começa a perceber isso. E essa espiritualidade vai se juntando a uma religião. E dentro desse conceito do caminho,
o caminho vai sendo forjado, vai sendo unido a espiritualidade e o ego. E aí o indivíduo não sai mais dali. E quase como um caminho, um sexto, um sétimo, sei lá, cria-se uma produção em massa de professores espirituais. Agora nós somos seres iluminados, seres com luzinhas dentro, temos uma lamparina, somos professores. E aí várias tradições vai colocando a moda atual. Qual é a moda atual? Eu tenho níveis espirituais, de iluminação, maestria. Mas não é Cristo que é Deus? Eu não tenho uma noção de que eu sou um indivíduo feito à imagem e semelhança, com erros, com imperfeição. Não. Eu sou um ser iluminado. E também sou um professor e tenho níveis de iluminação. Isso vai além do nível real. Você não compreende. Não é assim? Vira quase um correr de uma transportadora que coloca brilhos ali, obtendo insights, iluminação, professores que ajudam. É um contrário, é diferente daquele ser zeloso religioso que tem aí o caminho cristão. Não, nós estamos mergulhados nessa movimento em massa, por isso que eu falei, ela é transmissível. A doença do espírito é transmissível. E essa espiritualidade genuína, ela não é uma vida, ela é cortada como um bolo, um biscoito, onde todos olham e agem, acreditam que alcançando os níveis, pronto, a espiritualidade foi incorporada. Como consequência, porque nós estamos falando já tudo são níveis de estrutura de organização dentro do ego, o orgulho espiritual vai surgindo no indivíduo enquanto ser praticante. Aquilo lá vai ser anos de esforços laboriosos até atingir um nível de sabedoria. Obviamente, se desligar dessa experiência tem que ter um nível de humildade muito grande, porque a pessoa já carrega em si uma superioridade espiritual e é um sinal, é uma das vou chamar um sinal patognomônico da doença do espírito transmissível, a superioridade espiritual. Ela vai se manifestando de forma sutil do que sou o melhor, eu sou. Quantos de vocês já ouviram isso? Eu sou mais sábio. Acima de todos, eu sou um espírito evoluído. E vai achando significado, professores, líderes, e alguns colocam no mesmo nível. Presta atenção, mesmo nível. Buda, Confuso, Maomé, Abraão e põe Jesus ali, fossem a grande humildade. É uma armadilha muito perigosa que impede a pessoa de realmente entender qual o caminho. E aí, dentro dessa visão, qual que é o próximo passo? Sempre o grupo. Cria-se uma mente coletiva em grupo, os pensamentos em grupo, a mentalidade, o culto, a doença começa a adentrar o grupo como um vírus insidioso ali, onde muitos elementos ficam codependentes do outro. E esse grupo espiritual faz acordos sutis. Isso é importantíssimo compreender. Importantíssimo. A sutilidade que é ligada ao inconsciente. Aí danou-se. Que fica uma coisa
velada, e ele adentra a mente, a fala, a forma de vestir. Pela forma de vestir, dá para saber. Vou dar um exemplo. Quando uma mulher fala que tirou o feminismo do cotidiano, mas você vê a mulher vestir como uma feminista, entrou de forma sutil, velada, um conceito e foi aceito no subconsciente ou no inconsciente. É mais complicado. Então, esse grupo são níveis de infecção. Níveis de infecção no mental grupal, onde é que eles rejeitam a individualidade. Opa, mas a salvação não é individual? Não. Agora, nessa nova espiritualidade, eles destroem o indivíduo e o que vale é a mente grupal. As atitudes são grupais, as circunstâncias são grupais. É complicado. E aí essas tradições vão criando uma espiritualidade que vai encorajando o indivíduo a incluir também, não mais agora só o ego, mas a compaixão, a ironia, a outros grupos, criando rixa, o que está dentro, o que está fora. Tudo isso vai sendo gradativamente criando o nono ponto, o complexo. Eu chamo de complexo povo escolhido. Povo escolhido já não mais se limita aos judeus. Crença do nosso grupo é mais evoluído que os outros, tanto espiritualmente, é mais poderoso, é cheio de luzinhas, iluminadinhos, somos melhores. Não é mais o cristianismo onde cada indivíduo é valorizado ao máximo. Cada indivíduo tem o seu livre-arbítrio. Aqui o reconhecimento individual é o menos valorizado. E aí, esse ponto, quando chega nesse ponto, eu vejo como um diagnóstico. A doença espiritual vai se tornando mortal, porque ele vai tirando as motivações, a forma de executar a realidade fica distorcida, rejeita-se verdadeiramente o outro indivíduo. Os paradigmas, porque agora eu sou um escolhido, então, como escolhido, eu tenho privilégios em relação a você. A missão de um ser escolhido, um grupo escolhido, um povo escolhido, nós já sabemos onde é que isso sempre dá. Você tem alguém escolhido, tem alguém que não é escolhido. O não escolhido tem que ser destruído. E aí, como lidar? Veja, é ou não um vírus? É ou não transmissível? E quanto mais pega uma mente despreparada, um adolescente ou uma pessoa que não tem uma robustez de um pensamento mais estruturado e conhecedor das palavras, ou melhor, da Bíblia, isso vai interferir nos relacionamentos, na vida profissional, nas escolhas, nos ganhos, na pessoa enquanto ser que está na sua trajetória para um crescimento existencial e sim espiritual, mas uma caminhada sua, ou o seu caminho de Compostela, peregrino São Tiago, é seu caminho. Não existe caminho grupal, não é um time de futebol, é algo maior. E isso
tem correlação com ansiedade, isso tem relação com depressão. Às vezes tratamos com medicamentos, a parte física não é difícil, casos mais refratários, mas se resolve. Mas a visão do intelecto, ela fica distorcida. E essa visão distorcida, ela impede o indivíduo de ficar imune a essa destruição que a visão da modernidade faz, que vai limitando ao seu pensamento, ao seu crescimento existencial. Você não reconhece, seus pensamentos não são seu mais. O pensar notável, aquilo que é assim, cada indivíduo, quanto mais um crescimento, vamos dizer, sistemático, um pensamento antropológico, ético-social, ético-teológico, metafísico, que colocaria o indivíduo perante Deus, não é valorizado. Essa reflexão da transcendência não é valorizado. Então veja que essas doenças que não são faladas, você percebe no discurso dos indivíduos, nas indagações que não são feitas, e como a existência do indivíduo está sendo comandada, como os porquês dos cosmos adentram a história do indivíduo, como que diante de uma inegável limitação espaço-temporal, espaço intelectivo, espaço ou intelecto moral, envolve o indivíduo que tem um espírito mais elevado, ou o indivíduo, nada de grupo, nada de níveis, nada de seres, nada do espírito se assemelhar a um sanduíche, a um fast food. Se perde. E aí, sem isso, sabe o que falta? A questão fundamental no sentido do valor da vida. Aí tenta se mostrar que, existencialmente, qual é o sentido da existência da vida, mas se não há o atributo inicial, porra, o atributo inicial para se perceber isso é retirado. E se a pessoa não tem o meio, como que a pessoa vai conseguir ter a espessura existencial para saber o que realmente tem que se fazer da existência? E fica um ser perdido. Alguns fazem vários cursos, vão trabalhar de outra coisa, relacionamento tudo capenga, não consegue organizar a família, internamente a pessoa está perdida, quando olha para a humanidade e vê essa modernidade desorientada, ele amplifica o caos que ele vê. Veja o quão é complexo. Eu disse só uma visão, mas isso é o grande impasse para as angústias. É a sala angustiante. Ela vai tornando o indivíduo um sujeito sem razão, formatado e gestado pelo pensamento da modernidade. Ponto. A pessoa fica à mercê da crise e só vê crise, só vê uma perspectiva futura no caos, mais nada. E quando se fala em sentido, danou-se. Identificar um absoluto doador do sentido não existe. Pensar no mundo cheio de potenciais, esquece, é o mundo desencantado. E o indivíduo tenta fazer o que agora? Tenta fugir desses problemas reais. Porque não há atributo, não há espessura existencial. É um indivíduo formatado para fracassar.
para ser um paliativo ideológico, para ser capaz de lidar com as mazelas que nós carregamos e que nós temos o potencial de resolvê-la. E parecer insano a isso, insanavelmente débil você se torna. E não consegue mais ver a existência entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Você renuncia, porque você não tem mais atributo, foi retirado, você fica divagando e sem certezas e sem esperança. Veja o quão isso é fundamental. Fundamental para vencer qualquer dificuldade. Então nós vamos continuar trazendo formas de você dirigir um pensamento filosófico, especialmente metafísico, dentro de uma religião, uma filosofia capaz de te dar vamos dizer, um gládio impetuoso, um coração verdadeiro, não um coração do homem moderno, contemporâneo, que está capenga ou infartado há muito tempo. Então vamos junto. Junto nós conseguimos, sem falta e sem erro. Um abraço, estamos juntos. Ver se eu consigo desligar esse trem aqui.